O nosso tema agora aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, é reforma psiquiátrica. Nosso objetivo, entender o histórico da psiquiatria no Brasil, conhecer os atendimentos menos invasivos e também os tratamentos por meio da reinserção social na família, no trabalho e na comunidade. Falar de reforma psiquiátrica é falar também de luta antimanicomial. Lembrando que em 2024 nós ainda temos hospitais psiquiátricos aqui no Brasil. Para conversar conosco sobre esse tema, nós recebemos aqui no programa o Oswaldo Gradella Júnior. Ele é psicólogo com doutorado em educação, também docente da Unesp no Departamento de Psicologia, tem experiência nas áreas de saúde pública e saúde mental. Gentilmente aceitou este convite para este bate-papo. Oswaldo, seja bem-vindo. Tá, obrigado pelo convite. É muito bom estar falando sobre esse assunto com vocês. Oswaldo, vamos lá, fazer um breve histórico, traçar um breve histórico da reforma psiquiátrica no Brasil e a partir de que momento percebeu-se, chegou-se à conclusão de que os métodos que estavam sendo adotados, aqueles que mantinham os pacientes psiquiátricos em isolamento, não estavam sendo eficientes e que era necessário adotar outras medidas, outras práticas, trabalhando a saúde mental desse paciente, mantendo ele inserido com a comunidade? Olha só, essa questão da reforma, eu diria o seguinte, ela começa já essa discussão com Pinel, já no século XVIII, que na realidade, quando ele tira das prisões e coloca as pessoas no manicômio, num lugar para ser tratado, ele já está criando, né, esse espaço de mudança. Gradativamente foram feitas várias intervenções, questionamentos dos péssimos tratamentos do hospital, já no século XIX. Já tem uma experiência de uma jornalista americana que se internou num hospital em Nova York, justamente para mostrar o absurdo que era o hospital. Depois ela escreveu um livro sobre isso. Né? Você já tem no início digamos, do século XX a mesma discussão com a criação dos hospitais colônia, a ideia de ser uma coisa mais ampla, etc. Mas, nesse período, até praticamente 1950, a gente tem aí um período onde você não tem grandes transformações em relação ao tratamento, muito pela questão das duas grandes guerras, né? E, de uma certa forma, essa população foi sendo internada sem você ter grandes mudanças em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, o próprio processo da guerra possibilitou com que se desenvolvesse uma série de medicamentos, principalmente pelo sofrimento que os soldados tinham após essas experiências de luta. Aí, já nos anos 50, 1950, pós-guerra, você começa a ter a produção de medicamentos, né, de psicofármacos em escala industrial. Num segundo momento, na própria Europa, né, principalmente lá, você começa a ter um questionamento dos hospitais sobre dois níveis. Primeiro, a comparação com os campos de concentração nazistas. Num segundo momento, também a necessidade de mão de obra para a reconstrução da Europa. Né? E, ao mesmo tempo, você tendo essa medicação sendo produzida em escala industrial, para pequenos serviços, em algumas situações, era possível fazer isso. Então, nesse período também, você começa a ter várias experiências de questionamento do hospital psiquiátrico enquanto forma de tratamento. Várias delas ainda ficaram a nível ou seja, dentro do hospital. Né? Só que no final dos anos 50, 1950, a gente vai ter, digamos, um questionamento muito forte, né, da chamada antipsiquiatria em relação aos métodos da psiquiatria que era utilizada até aquele momento, né, a questão da violência, né, que é nos hospitais psiquiátricos, e nesse aspecto, já durante os anos 1960, você vai tendo uma discussão que vai culminar, né, na discussão da psiquiatria democrática italiana, né, que na realidade o Franco Basaglia ele faz algumas experiências em relação a isso, mas uma questão que é fundamental é quando ele, digamos, definitivamente rompe com a ideia de hospital psiquiátrico, quando ele diz que é um lugar que produz sofrimento e morte, então é um lugar que não tem reforma possível, tem que ser destruído, né, tem que ser eliminado. E aí ele começa a criar as práticas nos centros de saúde mental em Trieste, na Itália.
né? Estou passando bem rapidamente nesses anos todos, né? Então, ele começa a criar isso daí, que era o tratamento aberto, que atende uma parcela digamos, dividida a cidade Trieste em quatro, né? Em norte, sul, leste e oeste, cada um deles atendia em torno de 70 mil pessoas, que era o território, né? Então, cuidava dessas pessoas, e esses centros de saúde mental eram centros abertos. E, nesse sentido, ele consegue também, com toda essa luta, eles conseguem aprovar a Lei 180, né, que acaba com os hospitais psiquiátricos, isso em 1978. Né? E, nesse mesmo período, ele acaba vindo para o Brasil e a gente, digamos assim, tem uma referência muito grande, né, na psiquiatria italiana, na prática italiana, e, na realidade, a denúncia principal, né, o que vai aparecer, tem dois movimentos fundamentais. A crise da Divisão Nacional de Saúde Mental, que, de uma certa forma, na realidade, é, as pessoas, naquele momento, em plena ditadura empresarial militar, o que a gente vai ter é uma ação violenta de demitir as pessoas e os profissionais dos hospitais do Rio de Janeiro. Né? E, nesse sentido, se cria o movimento dos trabalhadores em saúde mental. Nesse segundo momento, já em 1978, também você tem a visita do Basale ao Brasil, no terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria, e aí é feito um filme chamado Em Nome da Razão, né, que é feito pelo Elpécio Raton, que mostra, digamos, o absurdo e as violências e a barbaridade que era Barbacena, o hospital de Barbacena. E Basaglia visitou esse hospital e chamou de campo de concentração também. Né? Então, nesse aspecto, né, a gente tem os primeiros movimentos em relação ao questionamento do hospital psiquiátrico. Com as mudanças que foi se conseguindo também em relação digamos assim, aos próprios movimentos sociais naquele período, a luta pelo sistema único de saúde, ou seja, a luta pela saúde que se tinha naquele momento, a luta contra a ditadura empresarial militar, ela, de uma certa forma, vai criando também corpo em relação a esse questionamento. Para não perder de vista que vários hospitais psiquiátricos também foram utilizados como lugares de tortura das pessoas consideradas subversivas. Né? O Juqueri tem uma tradição desse tipo de coisa, porque como você não tinha nenhuma informação das pessoas, não tinha fichários, não tinha prontuário, não se sabia muita coisa, as pessoas eram simplesmente largadas nesses lugares, acontecia, era um lugar que já tinha até o eletrochoque, inclusive, que era utilizado como forma de tratamento, e, de uma certa forma, você podia torturar as pessoas que ninguém sabia o que estava acontecendo. Isso foi muito comum. Né? Então, você tem, digamos assim, já é um momento, já na época do próprio Getúlio Vargas no Estado Novo, já se denunciava esse tipo de acontecimento. Né? Ou seja, não é novo essa prática, né, de utilizar esse espaço para isso. E, nesse aspecto, você começa a ter os questionamentos. Com esse movimento social todo, com essa luta pela democracia, o que vai acontecer é que a gente começa a ter, nos anos 80, uma série de governadores, prefeitos, que, de uma certa forma, tinham como se diz assim, tinha um viés mais à esquerda, mais progressista, mais democrático. E começaram a implementar pequenas experiências na realidade, né, no tratamento aberto. Você tem essa experiência no Rio Grande do Sul, você tem essa experiência no Ceará, você tem essa experiência em Minas Gerais, né? Ou seja, práticas onde se buscava um atendimento aberto e acabar com o hospital. Mas você não tinha ainda nenhuma lei, nenhum regramento sobre isso. Já na conferência, a famosa oitava Conferência Nacional de Saúde, em 1986, foi aquela que aprovou a proposta do Sistema Único de Saúde, né, para ser encaminhado para a Constituinte, né, e que depois entra, né, como, digamos, pela primeira vez na história, como a saúde como direito de todos e dever do Estado, né? Entrou na Constituição. E, de uma certa forma, na oitava conferência, se viu a importância, né, de indicar uma primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, que seria realizada em 1987. Já em 1987, com essa conferência, se começa a discussão de acabar com os hospitais psiquiátricos e construir o que a gente chama de modelo substitutivo ao hospital psiquiátrico. Só que aí tem algumas diferenças, etc. O movimento dos trabalhadores de saúde mental
se organizou e resolveu marcar o famoso Encontro de Bauru, no final de 1987. Foi em dezembro de 1987. E o que é interessante é que, por enquanto, a gente vinha enquanto movimento, vinha enquanto reforma psiquiátrica, etc. Chega aqui, nesse evento, né, o que vai acontecer? Você cria definitivamente o Movimento Nacional de Luta Antimanicomial. E qual é o salto de qualidade? Né? É que deixa de ser um movimento especificamente de técnicos, de pessoas que trabalhavam com saúde mental, para incorporar os usuários, os familiares, para incorporar outras pessoas, sindicatos, etc., digamos, deputados, artistas, ou seja, todas as pessoas que tivessem compromisso com isso. Então, foi um grande evento nesse aspecto. Foi a primeira passeata contra os hospitais psiquiátricos que aconteceu no Brasil. Né? Então, foi muito interessante, ele cria esse movimento, se torna bastante forte. Mais do que isso, além de questionar os hospitais, necessariamente ele está apontando para você criar os diversos modelos substitutivos, como o NAPS, né, Núcleo de Apoio Psicossocial, Centro de Apoio Psicossocial, né, leitos em hospital geral, centros de convivência, equipes mínimas nas unidades básicas de saúde. É esse o mote principal naquele momento. Agora, professor, foi nos anos 80 que começaram a surgir esses primeiros centros comunitários, centros de acolhimento à pessoa que passava por um tratamento psiquiátrico. E quais eram as características dessas primeiras unidades, desses primeiros centros abertos? Tá, tipo assim, foi durante os anos 80 e essas experiências, digamos, na realidade, o modelo dos anos 80 é o que serviu de modelo para agora. Né? Ou seja, foram essas primeiras experiências. Então, o quê? O que significa você acabar fechar o hospital e as pessoas serem atendidas como se fosse, vamos usar um exemplo, né? Como se você tivesse uma unidade específica, tá? Aberta, e todo cidadão que, por acaso, tivesse algum tipo de problema, algum nível de sofrimento, era encaminhado, chegava lá, era atendido, era acompanhado e voltava para casa. Ou seja, você, na realidade, não prendia o sujeito em situação nenhuma, você simplesmente avaliava o que era, tinham casos mais graves, menos graves, os casos mais graves você faz um acompanhamento com maior intensidade, com maior frequência, os casos, digamos, menos graves já pode ter um outro tipo de acompanhamento, mas sempre no processo de você chega nesse lugar, vai por sua vontade e necessariamente sai de lá também na sequência. Ou seja, você não fica, né, preso naquele lugar. Com raras exceções, a gente teve algumas unidades onde você tinha alguns leitos, tá? Que eles eram assim, de curta duração. Às vezes você era de fora, você não tinha família, alguma coisa do gênero, e precisava, naquele momento de crise, ficar. Você ficava ali. Só que você não ficava simplesmente trancado. Você ficava no leito para dormir, etc., mas você participava das atividades que aconteciam. Aí você tinha atividades desde do cuidado específico, da discussão do caso, como você tinha também outras atividades como música, outras oficinas de artesanato, como você tinha, no caso aqui no NAPS, em Bauru, primeiro NAPS em 87, você tinha até uma escolinha de alfabetização. Né? Ou seja, porque era importante para as pessoas aprenderem a ler e poder entender que medicamento que estavam usando, né? Essa questão é fundamental. Então, esse movimento é importante, você criava outras estratégias e sempre buscando inserir o sujeito que ele voltasse para aquele lugar de moradia, onde ele estivesse com a família dele, com os grupos de amigos, com os conhecidos, com o bairro que ele morava. Então, já se começam as primeiras experiências, tanto no Rio Grande do Sul, que foram deshospitalizando as pessoas e criando esses centros abertos. Né? Ou seja, você já tinha uma experiência que tinha começado em 74, né? Ou seja, em 1974. Então, você tem algumas coisas, só que elas não eram ainda uma política específica do ponto de vista do governo federal. Você também não tinha sistema único de saúde, ainda a saúde era ligada diretamente à Previdência Social, ou seja, que era só o sujeito que tinha carteira assinada que tinha direito, ou seja, você tinha uma situação muito ruim do ponto de vista da saúde em geral e da saúde mental do mesmo jeito. Então, essas experiências, na realidade, elas vão surgindo por vontade dos gestores nesses lugares, que bancavam esse tipo de atenção.
né? A Bauru foi um exemplo disso, né? Foi um município que bancou o NAPES, né? Em 1987. Então, é um pouco entender que foi uma questão da gestão. Até hoje eu defendo isso. Se a gestão não for comprometida com a saúde da população, não for comprometida com a saúde mental, o sistema não funciona sozinho. E a gente vê que isso daí, em diversos lugares, ocorre. Agora, professor, do ponto de vista da reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, ela avançou bastante, teve inúmeros avanços ao longo dos últimos anos e décadas, mas ela não se esgota. A gente tem alguns marcos temporais aqui, por exemplo, a publicação da Lei Paulo Delgado. Quais impactos, que mudanças a criação, né, e a aprovação dessa lei provocou em termos de avanços para a luta antimanicomial? Perfeito. É aquilo que eu estava colocando para você anteriormente, né? Ou seja, o projeto do Paulo Delgado, já é de 89, 1989. Ela era exatamente a cópia, né, da Lei 180 italiana, com só quatro artigos, né, que acabavam com os hospitais. Ela ficou engavetada até 2001. 2001, você tem dois eventos importantes que levam a isso. Teve digamos, uma caravana de deputados federais visitando os hospitais psiquiátricos no Brasil inteiro e constataram a tragédia que eram esses hospitais, ou seja, nunca mudou essa realidade, né? Nesse sentido também tem um evento que é, digamos assim, do ponto de vista cultural, e é interessante, que naquele período também a gente teve aquele famoso lançamento do Bicho de Sete Cabeças, que é baseado na obra do Carrano, já falecido, né, no Canto dos Malditos, que foi um sujeito internado no hospital, etc. Né? Então, tipo assim, tudo isso criou um certo impacto, né? E você tinha uma mudança do ponto de vista governamental, né? Ou seja, no sentido da eleição do Lula, a primeira eleição dele, que de uma certa forma trazia um pouco essa expectativa de melhoria nas relações com a saúde, né? E nesse aspecto, então, é aprovada essa lei. Por que ela é importante? Ela é fundamental porque, no momento que você criou a lei, que você criou aí, definiu os CAPs, que você definiu os centros de convivência, que você definiu o programa de volta para casa, que você definiu que o atendimento tem que ser aberto no território, o que você faz? Você tem que criar a rubrica de financiamento para isso, que antes era feito somente do ponto de vista das iniciativas estaduais ou municipais, agora é o Ministério da Saúde que tem que financiar, né? Então, você criou esse movimento de financiamento, e isso criou digamos assim, aumentou a possibilidade de implementação dos CAPs em todos os lugares do país, né, em todas as cidades. E isso também, não só montar o CAPES, mas uma equipe para isso, etc. Isso é o facilitador, isso é a mudança substantiva do ponto de vista, digamos, da saúde mental. Né? E, na realidade, a hora que você tem essa implementação, né, é que você vai ter, digamos assim, um salto de qualidade. Com todas as dificuldades, é importante a gente entender isso. Política pública no Brasil, digamos, ela passa pelo que a gente chama de luta de classes, né? No sentido que para a população mais pobre, para a população trabalhadora interessa uma política pública, para os empresários, você entendeu? Para essas pessoas, para o setor medicamentoso, não interessa. Então, você tem um embate muito grande em relação a isso. Então, a todo momento, a gente vê, digamos assim, a disputa do SUS e a disputa da saúde mental, até hoje, passa pelo financiamento. Ou seja, você tem o subfinanciamento da área de saúde. Isso daí dificulta a implementação dos serviços. Por outro lado, que a gente diz o seguinte, fica o município responsável por isso. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, nós temos em torno de 60% dos municípios brasileiros têm até 15 mil habitantes. Você imagine que orçamento que esses municípios têm para poder gerir uma cadeia dessa. Então, por exemplo, quando a gente fala disso, a gente fala nesse movimento, né, de que precisa financiamento para acontecer. Porém, mesmo assim, a gente teve um salto de qualidade do ponto de vista da população, das pessoas atendidas, das famílias, ou seja, uma outra relação. Inclusive,
vários desses sujeitos que eram destruídos quando internados no hospital psiquiátrico voltam, inclusive, a se inserir na questão do trabalho, no estudo, etc. Você tem esses movimentos também em todos os níveis. Então, ou seja, o sujeito volta à vida, porque antes ele era condenado à morte em vida quando era internado no hospital psiquiátrico. Né? Então, tipo assim, a briga é não, um atendimento para que ele continue inserido. Né? Ou seja, quando a gente pensa em desenvolvimento humano, a gente está pensando que o sujeito tem que estar inserido na vida, nas relações como um todo. Ele não pode ser trancafiado, isolado num canto, né? Porque senão não há desenvolvimento. Né? Então, esse modelo ele é fundamental nesse sentido. Então, a gente já tem várias avaliações, textos e avaliações, só fazendo um parêntese, tipo assim, esses últimos 6 anos, muito complicado. Né? Nós estamos carentes de dado porque foi uma destruição completa. Né? Mas você tem artigos fazendo sobre a questão da saúde mostrando o quanto o impacto, né, é importantíssimo na vida das pessoas que os CAPs têm, o tipo de atenção hoje da saúde mental tem sobre as pessoas. Né? Então, tipo assim, muito das contradições que nós temos passa, aí sim, pelo modelo econômico da sociedade. Ou seja, quando você tem a crise econômica, você tem uma dificuldade de reabilitar essas pessoas nessa condição. Né? Quando você tem um desemprego muito alto, né? É difícil você reinserir. E você precisa de cooperativas ou de serviços que possam, digamos, incorporar e acomodar essas diferenças individuais. Né? Senão você, na realidade, também, no emprego formal, você acaba, esse sujeito, na realidade, não se adequando em relação a isso. Professor, hoje, em 2024, o que nós temos à disposição aqui no Brasil em termos de estrutura, de serviços oferecidos, tratamentos, na rede de saúde mental pelo SUS? O que o senhor destacaria? Tá, tipo assim, você vai ter primeiro a rede CAPS, né? Então você tem o CAPS 1, que vai aí até 70 mil habitantes, de 15 você teria em todos esses lugares. Praticamente você tem, em todos que passam acima de 15 mil, você tem essa atenção. Depois você tem o CAPS 2, que é um pouco mais sofisticado, né? Ou seja, para uma cidade maior. Tem o CAPS 3, que é esse que, inclusive, tem, digamos assim, alguns leitos, né? Também para internações mais rápidas, etc., se alguma necessidade houver. Funciona 24 horas, funciona final de semana, feriados, é uma coisa mais completa, né? Você tem o CAPS AD, álcool e drogas, que você tem tanto do ponto de vista de adulto como infanto-juvenil, né, que de uma certa forma trata dessa população. Você tem o CAPS infantil, né? Ou seja, que trata as crianças, né? Então, de uma certa forma, você tem esse cuidado em relação a isso. Você tem as residências terapêuticas, né? Que de uma certa forma são aquelas pessoas egressas de hospitais e que precisam se reabilitar no mundo, aprender a fazer as coisas. Então, você tem as residências terapêuticas, né, que é um período para o sujeito se organizar. Você tem o programa de volta para casa, que, de uma certa forma, é uma bolsa que você dá para as pessoas para eles conseguirem se reinserir novamente. Porque ficou muito tempo internado, o sujeito não fazia nada, ou seja, né, ninguém aprende a fazer as coisas de um dia para o outro, precisa de um pouco de suporte em relação a isso. Né? Você tem hoje, que a gente chama da RAP, onde a rede de apoio psicossocial, onde os casos leves, né, você cuida no próprio território, aí pelas unidades básicas de saúde, necessariamente pelas estratégias de saúde da família, porque são situações que não precisam ser encaminhadas para um tratamento mais especializado. São o que a gente chama aqueles sofrimentos do cotidiano, que se eles são cuidados digamos, no próprio momento de existência, no próprio lugar de existência das pessoas, ele possibilita que isso não se agrave, ou seja, não se desenvolva. O sujeito possa ter um suporte em relação a isso. Principalmente quando a gente está preocupado com o excesso de medicação e de medicalização que você tem em relação a esses problemas. Né? Não são exclusivos dos problemas de saúde mental, mas você tem um excesso em relação a isso. E a gente sabe que medicamento, digamos, faz mal. Né? Por incrível que pareça, medicamento faz mal, não faz bem. Né? Ou seja, a gente não precisaria tomar medicamento. A ideia é essa. Mas, ao mesmo tempo, você tem, e essas medicações causam dependência,
né, causam tolerância. Então, de repente, você fica um período muito grande tomando essas medicações, você acaba, na realidade, chegando uma condição de não conseguir se livrar disso. E ele em si, a gente sempre diz, o medicamento em si não resolve. Ele sempre tem que ser acompanhado de outras atenções, de outras atividades, né? E ele é só para estabilizar você no momento de crise, entendeu? Agora, na realidade, ele não pode ser eternamente na sua vida, né? Um pouco nesse aspecto. Aí a gente chamaria também de contradição que a gente tem. Né? Você cronifica do mesmo jeito quando você cria a dependência do sujeito da medicação. Faz com que ele tenha que tomar. Você tem algumas pessoas que, nos serviços, né, de saúde mental, por exemplo, a psiquiatria dá aí 15 medicamentos, 10 medicamentos para essas pessoas. Você entendeu? É um absurdo, né? É um negócio totalmente disparatado, irresponsável, né, e que condena o sujeito a uma condição de não vida de novo, digamos assim, né, quase que igual ao do hospital psiquiátrico. Então, também, eu diria assim, nós criamos uma estratégia importante, porém ela apresenta suas contradições também, porque você não teve mudanças do ponto de vista da medicina, da psiquiatria, em relação à compreensão do processo. Eles continuam com a mentalidade do século XVIII, né? E acha que não tem jeito, que as pessoas têm que sofrer, digamos assim, viver dependente dessa relação, e não consegue compreender outra possibilidade. Né? Então, essa era uma crítica grande que se fazia já em 1950, depois de 1960, com a Zalia, e até hoje você não tem um avanço qualitativo do ponto de vista da psiquiatria em relação a compreender o que é, digamos assim, as demandas da saúde mental. Professor, ainda nessa seara, a respeito do tratamento, né, da pessoa que tem algum problema psiquiátrico, né, enfim, que precisa desse suporte, desse apoio psiquiátrico, um desses pontos polêmicos, principalmente quando se fala de pessoas em situação de rua, usuários de drogas, é a questão da internação compulsória. A Lei Paulo Delgado estabeleceu lá em 2001 que fica proibida, então, a internação compulsória, porém, há algumas situações em que é possível acionar o Ministério Público e solicitar o que se chama de interdição. Como que o senhor vê essa questão? Em que situações ela pode ou deve ser aplicada, na sua opinião? Lógico, vamos para a polêmica, né? Mas é uma questão importante. O que a gente vê em relação ao judiciário, na relação com a saúde mental, é um problema. Né? Ou seja, a compreensão do judiciário é sempre uma compreensão punitiva, é sempre uma compreensão de internação, seja de qualquer situação. E, de uma certa forma, uma dificuldade e um descaso, né? Ou seja, uma arrogância de não querer consultar quem trabalha com essas pessoas, que são os serviços, para saber o que seria mais interessante. Por outro lado, seja morador em situação de rua, como diz o atual ministro dos Direitos Humanos, ou seja, não existe, ninguém mora na rua. Né? Ou seja, você tem uma situação causada por um modo de produção que impede com que as pessoas tenham direito à moradia. Né? Esse é um problema. Que é a mesma coisa quando a gente fala também do usuário de droga, ou seja, o uso abusivo de drogas, né? Ou seja, que é bastante interessante que também essa discussão, o judiciário só está preocupado com a chamada droga ilegal. Agora, ninguém faz campanha contra o alcoolismo. Essa que é a questão. Por quê? Porque paga imposto, etc., papapá, aquela história toda, e todo mundo toma a sua bebida no final de semana. Então, é uma questão complicada. Né? E eu diria o seguinte, quando a gente faz isso, tá? Quando se indica essa internação, essa interdição, coisas desse tipo, passa para mim para a gente dizer do nosso fracasso de lidar com a situação. Né? O fracasso do Estado. Por quê? Se a família tem problemas em relação ao usuário na sua casa, ou alguma pessoa em tratamento, a gente tinha que dar o suporte adequado. E o suporte adequado não é só o atendimento no CAPS. O suporte adequado significa as condições necessárias para isso, financeiras, etc., para manter esse sujeito, para que a família não seja prejudicada. Né? Então, tipo assim, nesse discurso de atender, ao invés de você obrigar o Estado, né, a fazer uma ação no sentido de proteção dessa família e desse sujeito,
ela prefere o lado que eu chamo mais fácil, que é justamente pedir a internação. E você tem um aumento dos hospitais psiquiátricos novo crescendo em função dessa lógica, né? Principalmente quando você fala do uso abusivo de drogas, quando você fala das pessoas em crise em relação a isso, né? Agora, na realidade, é que eu sempre digo, o gestor que não está cuidando, o serviço que não está sendo adequado para oferecer a proteção necessária. A proteção necessária é do Estado. Você deveria ter o judiciário justamente protegendo essas pessoas, e não necessariamente internando em algum lugar, que a gente sabe, e está mais do que comprovado, você entendeu? Nesses anos todos, é um desastre a internação. Não tem internação que seja boa. Não tem nenhuma delas que resulte uma coisa boa. É esse o dado, não resolve nada. É esse dado. E você vai ver em diversas situações em relação a isso. A essa, que na realidade a gente fala em saúde mental, mas estamos falando de internação compulsória em vários níveis. Né? Você fala de jovens e adolescentes na Fundação Casa, você fala pessoas de pequenos delitos nas prisões, ou seja, a gente está falando de uma lógica de exclusão que mostra a incapacidade do Estado, ou não é incapacidade, é nenhum interesse do Estado em resolver problemas dessa população, né? Prefere gastar o dinheiro com outras coisas, que não isso. Então, para mim, passa por esse lado. E aí, junta esse entendimento que eu chamo um entendimento ainda quase que oriundo da Lei de Segurança Nacional, sempre que essa mania de punição, de prender, etc., sem observar as condições que as pessoas estão submetidas. Né? Se a gente considerar isso, se você, lógico, você sabe mais do que eu, do tal PL do estupro, a gente tem uma ideia de como que se relacionam com essas coisas, ou seja, ao invés de você considerar, você acaba, na realidade, chegando a esse absurdo. Mas esse absurdo é originário também de situações que antes não eram consideradas absurdas, né? E que deixam algumas pessoas gratificadas a hora que interna. Claro que eu sei que tem uma certa tranquilidade da família, mas é porque o Estado não está dando o apoio necessário para essa família. Porque se desse, dificilmente ela gostaria de ver esse nível de sofrimento. Ninguém gosta de ter um filho internado, né? É o desespero que leva a isso. Agora, se tiver condições de trabalhar, né, e de suporte para isso, que não seja internado, porque internado também não vai resolver absolutamente nada. Porque se não vai dar o suporte para a família, o que vai acontecer quando ele sair e vai continuar sem suporte? Quando eu falo disso, é para você construir um espaço que a família possa cuidar dessa pessoa, com o suporte do Estado, no sentido das relações dos serviços, etc. Perfeito, professor. Professor, só para a gente encerrar rapidamente, falar sobre os desafios agora para os próximos anos, né? A luta antimanicomial continua. O que o senhor destacaria, né? O que precisa ser feito nos próximos anos, pensando aí em nível municipal, estadual, federal, para melhorar, aperfeiçoar, avançar com o apoio oferecido aí pela rede de saúde mental, oferecido às pessoas, né? Certo. Olha, a questão ainda que se mantém, que é a primeira delas, é o financiamento. Financiamento adequado para que sejam implementados serviços também de maneira adequada. Porque às vezes tem um serviço, mas para uma população tão grande fora do que está colocado que ele se torna ineficaz. Então, é um pouco nesse sentido, financiamento que garantiria isso. Num segundo momento, é você criar estratégias, tá, de atendimento para os municípios até 15 mil habitantes, que na realidade 60%, e você não tem nada previsto que possa dar atenção para esses municípios. Então, é uma questão importante para que a gente tenha esse avanço do ponto de vista, né, da luta antimanicomial. Mais do que isso, a gente avançar também numa coisa que nós não temos, que é as cooperativas sociais, que na realidade permitiriam, né, são cooperativas de trabalho, de serviços, que incorporam esses sujeitos em sofrimento, ou seja, que estão passando por atendimento. Você, na realidade, é uma prática na Itália, né? Ou seja, você tem o que eles chamam de sujeitos em desvantagem e tem as pessoas que são os profissionais também. E é uma cooperativa que tem aí um suporte do Estado, tem um financiamento, tem uma prática, inclusive, de algumas coisas que eles não pagam, ou seja,
criam uma estratégia para incorporar essas pessoas em tipos de serviço que não seja eles saírem aí para competir simplesmente, né, para arrumar um emprego em outro lugar, né? Ou seja, criar estratégias nesse processo. Acho que esses elementos são que vão permitir que a gente deslanche, né? E como sempre, como não dá para não ser, né? Ou seja, constantemente a gente tem que estar discutindo o serviço, né? Ou seja, o tipo de atenção, como que a gente vai atender, que mudanças que são importantes. Outra questão que é fundamental também nesse sentido, que você tenha espaços adequados para isso, porque o que acaba acontecendo é que você vê que as prefeituras pegam lugares minúsculos e não cabe ninguém, você entendeu, para ser um lugar, para ser um cargo. Ou seja, você tem que construir esses espaços, que tenham salas grandes, que você tenha atividade, que você possa realizar todas as ações. Se você não tem também financiamento para isso, mas tem que ter uma ação em relação a esse processo como um todo. Perfeito, excelente bate-papo aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo hoje Oswaldo Gradella Júnior. Ele é psicólogo com doutorado em educação, docente do Departamento de Psicologia da Unesp e tem experiência nas áreas de saúde pública e saúde mental, conversando com a gente sobre reforma psiquiátrica, luta antimanicomial e saúde mental. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação e pela contribuição, importante e valiosa contribuição. Tá, muito obrigado pelo convite e a gente se coloca à disposição para sempre estar fazendo essa discussão com vocês, para a gente acompanhar os avanços, né, o desenvolvimento, né, do processo da reforma e da luta antimanicomial. Nós estamos à disposição também aqui na TV e na Rádio Câmara. Eu aproveito para agradecer a sua audiência, a sua sintonia e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!